Capítulo 2067 O Novo Mago, Parte 1 Tudo o que lhe mostrei hoje se tornará realidade, mas somente depois que a Guerra dos Grifos acabar. A parte final do discurso garantiu aos reais que ninguém trocaria de lado durante um momento crítico. A formação de escravos de Trude era sua melhor arma, mas também o melhor impedimento contra traidores. Agora, não só os nobres colocariam em risco o seu livre-arbítrio ao juntarem-se a ela, mas também perderiam os ganhos incalculáveis que apenas os seguidores da realeza colheriam. Suas contribuições são incríveis, Arquimago Veren. Duvido que haja uma única pessoa nesta sala que se oponha à decisão de torná-lo um magus. O rei fez outra pausa, dando aos membros das antigas e das novas famílias a oportunidade de falar antes que as suas palavras fossem escritas pelos escribas reais e transformadas em lei. Ninguém se atreveu a pronunciar uma única palavra. Mesmo aqueles que se opuseram à ascensão de Lith entre as fileiras do reino, como o Arquimago Kvart, ficaram fascinados pelas infinitas possibilidades que a magia do vazio, os tablets e um núcleo de poder do Dolorian abriram. No entanto, nenhum deles veria a luz a menos que a guerra fosse vencida e Veren revelasse totalmente suas descobertas ao resto da comunidade mágica. O ódio deles não ardia mais fraco do que há poucos minutos, foi a ganância deles que agora o ofuscou. Portanto, é meu direito e privilégio conceder a você o título de Magus do Vazio. Meron colocou as mãos no ombro de Lith e a armadura do Saefel emitiu um pilar de luz violeta que envolveu os dois. O fenômeno durou apenas alguns segundos e quando terminou, o azul profundo do manto do Arquimago se transformou no violeta profundo de um Magus. A multidão no andar térreo aplaudiu de pé, enquanto os que estavam nos camarotes da ópera se levantaram tão rapidamente que derrubaram as cadeiras. Mesmo que odiassem a realeza, Elina e Haas choraram de alegria. Eles tiveram que morder o lábio inferior para não gritar a plenos pulmões. Entre um mar de palmas, as divas Thor eram as mais barulhentas. Pela primeira vez na vida, o mestre não sentiu inveja nem amargura ao ver alguém tão mais jovem que ele alcançar alturas com as quais ele só poderia sonhar. Sua pesquisa trouxe avanços incríveis, mas se ele fosse tolo o suficiente para compartilhá-los, ele se tornaria um novo Artan em vez de um novo Silverwing. Sua pesquisa seria queimada, sua família perseguida e seu nome se tornaria um palavrão. Eu sei que não há nada entre nós além da relação entre um professor e seu aluno. Também sei que o que dei a Lith não é nada comparado ao que ele me deu. Vastor pensou enquanto olhava para Zinnia e agradecia aos deuses pelo dia em que ela entrou em sua vida. Ainda assim, vendo outro abominável sendo coroado Magus, testemunhando as conquistas de alguém que é mais parecido comigo do que com meus próprios filhos, sinto orgulho de Lith como se ele fosse meu. Meu único arrependimento é não ter tomado decisões diferentes no passado. Ao contrário de Lith, nunca serei capaz de entrar na luz sem ser caçado como um monstro que sou. Kila, entretanto, não poderia dizer o mesmo. Justo. Há muito tempo sonhei em me tornar o primeiro Magus da minha geração, mas ainda estou preso a ser um simples maga. Acho que terei que me contentar com o segundo lugar. Ela pensou enquanto batia palmas até doer. Camila tentou correr até ele e Lith tentou se levantarem, mas as formações do salão de banquetes os prenderam no lugar como qualquer outra pessoa que não usasse uma armadura da fortaleza real. Que porra! Qual é o sentido de me atacar agora? Lith pensou confuso enquanto 4 guardas reais o cercavam em uma formação quadrada. Chega! A rainha Silpa ergueu a mão aberta no ar antes de cerrá-la em punho, cancelando todos os ruídos na sala, exceto sua voz. Meron deu um passo para o lado, deixando-a no centro do palco. Estou feliz que todos vocês concordem com nossa decisão, mas isso não é motivo suficiente para comemoração. Enquanto estamos reunidos aqui, nossos aliados do Conselho, nossos soldados e nossos magos arriscam suas vidas no campo de batalha. A Guerra dos Grifos ainda está longe de terminar e para vencer precisaremos de toda a ajuda que pudermos conseguir. É por isso que acredito firmemente que o reino ainda não pagou sua dívida com Magus Veren. Ele não se parece em nada com Magus Silverwing, que depois de nos confiar seu legado desapareceu sem se importar com as consequências que o abuso desse conhecimento causaria. Magus Veren se desviou do caminho de um mago de Metre de Forja.
Minadion nos ensinou os segredos das runas e dos núcleos de poder, mas se recusou a manejar suas próprias criações para proteger o mundo que ela contribuiu para construir. O mago Lich Tiamat Veren esteve ao nosso lado desde a infância. Ele ajudou o condado de Lutia a se desenvolver primeiro e depois salvou o herdeiro de minha falecida amiga Mirindistar. Silta entrelaçou a mão, fazendo o holofote aparecer sobre Brinja e Jadon Lark. Ele nos ajudou a derrotar a praga em Candria e não há como dizer quantos de nós estaríamos mortos agora sem sua contribuição das sombras. A rainha repassou a conversa entre Lit e Varegrave em frente às planícies de Belios para que todos pudessem ouvir. Alguns afirmam que seus crimes são tão profundos quanto seus segredos, mas eu não acredito. Ele destruiu 2 cidades perdidas. O holograma representava a queda de Colga e Kadura, mostrando como aquelas terras áridas voltaram à vida. Ele derrotou o Jin, o Brigida e a Black Knight. As imagens transformadas nos horrores de Kula e nas batalhas contra os cavaleiros antes que a manobra do traidor Meonachat expusesse sua natureza. O Magus Lich Tiamat Veren era nossa ponta de lança contra a força invasora da Rainha Louca. Sem ele, teríamos perdido nossas terras antes da intervenção do Conselho. Sem ele, o Conselho nem teria se incomodado em nos contatar, presos aos seus velhos hábitos tanto quanto nós. O holograma agora representava a queda de muitas cidades que Lita havia recapturado menos de 24 horas depois e de seu povo celebrando sua liberdade renovada. Como eu disse antes, não acredito que seus segredos sejam tão profundos quanto seus crimes. Seus segredos foram a fonte de sua força. Sem eles, nada do que você acabou de ver teria sido possível. Seus crimes são apenas a consequência natural de um homem que vive em uma sociedade pronta para enforcá-lo não pelo que ele faz, mas por quem ele é. Preciso lembrá-lo do que aconteceu quando Morn, o louco, descobriu a verdade. As matrizes projetaram as imagens do ataque a Lutia. Em vez de se alegrar pelas vidas salvas, pela derrota do monstro que matou nosso Deus da Luz, ele não hesitou em desconsiderar tudo de bom que Magus Veren havia feito e sentenciou toda a sua família à morte. Magus Veren foi forçado a abandonar sua própria casa como um criminoso comum, seu pai foi torturado e cidades inteiras se revoltaram com medo de que seu vizinho pudesse ser uma fera disfarçada. Capítulo 2068 Um Novo Mago, Parte 2. Se algum de vocês ainda se pergunta se Magus Veren fez a coisa certa escondendo a verdade de nós, a história já lhe deu a resposta. As pessoas o chamavam de monstro porque ele teve sucesso onde falharam. Eles o chamaram de fera como se fosse algo para se envergonhar, esquecendo que os humanos nada mais são do que uma espécie de fera particularmente astuta. No entanto, é graças a essas feras que tínhamos medo que temos o luxo de comemorar aqui hoje. As imagens mostravam as feras mágicas de Lutia lutando ao lado do corpo da rainha para proteger os cidadãos da cidade dos mortos-vivos e depois as feras imperiadoras que lutaram lado a lado com os soldados na linha de frente. A coroa transformou a espécie animal do Magus Veren em um segundo nome porque é algo de que ele deveria se orgulhar. Tanto seu título de Magus quanto este novo ramo de magia recebem o nome de sua forma dragão pluma do vazio para lembrar a todos que ele tem mais de um aspecto e que o reino está pronto para abraçar todos eles. Não há vergonha em ser diferente e quem pensa o contrário está errado. É a diversidade das forças de Trut que a tornou imparável até que fizéssemos o mesmo. As imagens agora mostravam a luta fora de Belios entre Lit e Ata, Solos e Leari, Faluel protegendo os soldados de Varegrave com seu corpo e depois os resgatando da morte. Optamos por usar o nome Tiamat do Magus Veren quando o apresentamos hoje porque é um sinal da corte real reconhecendo todos os seus sucessos, não importa se ele os alcançou como humano ou como fera. Todos nós deveríamos agradecê-lo por seus sacrifícios no campo de batalha e por seus esforços renovados no desenvolvimento de nosso país. Magus Veren poderia facilmente ter alcançado uma vida pacífica permanecendo na segurança do deserto. Mesmo assim, ele escolheu retornar entre nós e cuidar de problemas que não eram mais seus.
Silpa deu um passo à frente e deu um tapinha no ombro esquerdo de Lit, depois no direito e, finalmente, no topo de sua cabeça com o lado achatado da espada de Saefel. A luz branca irrompeu da lâmina, saltando de uma armadura da fortaleza real para outra e formando um pilar semelhante ao de uma tribulação mundial. O violeta profundo do manto do mago tornou-se branco imaculado, deixando todos os presentes estupefatos. Pela primeira vez na história do Reino Grifon, hoje estamos coroando um magus que não apenas compartilhou conosco o dom do conhecimento, mas também tomou em suas mãos o destino do nosso país. Mogus do vazio não é suficiente. Eu concedo a você, Lit Amat Veren, o título de Mago Supremo do Reino Grifon. Algo que mesmo no futuro só poderá ser igualado, mas nunca superado. Rainha Silpa disse. Com essas palavras, os 4 guardas reais que cercavam Lit se viraram para Lit e ergueram suas espadas para o céu em saudação. Todos saúdam um Mago Supremo. Eles disseram em uníssono enquanto a ordem que paralisava a multidão desaparecia, permitindo que o canto se espalhasse primeiro para os amigos e familiares de Lit, depois para seus aliados e, após alguns segundos de estupor incrédulo, para toda a sala. Nada mal Firval usou uma ligação mental para conversar com a filha enquanto sua boca se juntava ao coro. Ao contrário de nós, seu discípulo teve a coragem de caminhar pelo Palácio Real em sua verdadeira forma. Além disso, ele acabou de conquistar para nossa raça não apenas o título de Magus, ele tinha um feito sob medida para ele. Vocês dois, ela deixou a última parte permanecer na expectativa. Nenhuma mãe. Nós não fizemos isso. A Hidra mais jovem corou, mas sua boca continuou cantando. Vergonha. Ele é casado? Perguntou Firval. Sim, ele é. Que vergonha de novo. Ah, bem. Você ganha alguns, você perde alguns. A Hidra mais velha encolheu os ombros. Retomaremos esta conversa daqui a 1000 anos ou mais. Assim que a aclamação finalmente cessou, o rei tomou a palavra novamente. Acho que falo por todos quando digo que depois de ficar tanto tempo no mesmo lugar, é preciso esticar um pouco as pernas. Que comecem as comemorações. Com um aceno de mão, uma das formações dimensionais esticou o salão de banquetes até reduzir seu tamanho original. Agora havia espaço suficiente para os criados arrumarem as mesas para o banquete e para as pessoas dos andares superiores descerem e se misturarem com o resto da corte real. Parabéns, Lit. A voz prateada de Solos transbordava de alegria do fundo de seu coração. Não é de admirar que não haja vestígios da cerimônia nos livros de etiqueta armazenados na Soluspedia. Não existia até hoje. Eles fizeram isso especialmente para você. Obrigado, Solos. Lit respondeu. Meu único arrependimento é que você não pôde ficar ao meu lado hoje e ser coroada mago comigo. Nós somos o Mago Supremo, não se preocupe. Não me importo com o que o resto de Mogar pensa. Seu reconhecimento pelos meus esforços é o único que importa para mim. Quando Lit se levantou, sua família correu até ele com tal ímpeto que o teriam pisoteado se não fosse por sua massa corporal pesar dezenas de toneladas, mesmo quando estava na forma humana. Estou mais orgulhoso de você do que as palavras podem expressar, filho. Raz o abraçou brevemente antes de dar um tapinha em seu ombro. Estou um pouco triste que esta cerimônia esteja 16 anos atrasada. Elina disse em meio a soluços. Desde o dia em que eu trouxe você para a casa da Nana e você leu os livros dela, você tem sido meu pequeno mago. Parabéns, mano. Tista disse. Obrigado por dividir o palco comigo e por permitir que Trio me acompanhasse. Estou feliz por podermos aproveitar esse momento com toda a nossa família. Camila permaneceu a um passo de distância para não se intrometer. Depois de alguns segundos, Lit percebeu sua ausência e acenou para ela. Enquanto sua família abria caminho para ela, Camila não disse nada enquanto o abraçava. As asas nas costas de Lit a envolveram, trazendo-lhe mais felicidade do que qualquer título poderia. Mais uma vez era uma forma de ternura que pertencia apenas a ela e Camila aproveitou-se disso para beijá-lo, apesar da etiqueta proibir demonstrações públicas de afeto. Não fique arrogante só porque agora você é um mago. Você ainda tem que fazer as tarefas domésticas e preparar meus pratos favoritos para mim. Ela riu.
A menos que você queira contratar funcionários domésticos e pagar por eles. Sobre o meu cadáver. Ele respondeu com falsa indignação. Só depois que as asas foram dobradas é que Lip percebeu que havia uma pequena multidão esperando por ele. A boa notícia é que ainda posso ser o primeiro magus da minha geração que lá fez beicinho enquanto batia o pé com raiva no tapete. A má notícia é que agora isso não vale a pena. Ela imediatamente desistiu e deu-lhe um sorriso caloroso. Estou brincando. Parabéns, Lip. Ela apenas lhe ofereceu a mão para não forçá-lo a se libertar do abraço de Camila. Obrigado. Lip disse enquanto agitava. Você nos deu um grande susto, meu jovem. Girne disse. Eu estava ciente do título Magus do Vazio, mas todo o resto estava fora do roteiro. Como você convenceu a coroa a fazer uma façanha como essa? Continua no próximo vídeo.